Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI, quarta-feira, dia especial histórico para o futebol goiano. Pela primeira vez, teremos um duelo entre duas equipes do nosso estado pela Copa do Brasil. Quem estará pela frente? O Charmoso, o Clássico, Atlético e Goiás. As duas equipes se enfrentam no estádio Antônio Ascioli em jogo válido pelas oitavas de final da competição nacional. Além de uma vaga nas quartas de finais, ou seja, entre os 8 melhores times da competição, também está em disputa um prêmio de R$ 3.900.000. Então, a partir de agora, neste pré-jogo, eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, o que é que a gente pode esperar do comportamento tático do Atlético, do Goiás, falar um pouco sobre o momento de cada uma das equipes, trazer o retrospecto entre eles e muitas outras informações você confere comigo aqui no Futebol 62. Olha eu aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Já deixa o seu like aí, um like vamos dizer, de aposta, né? Um like premeditado, antes mesmo de ver o vídeo, de confiança aqui no nosso trabalho. Compartilhe, comente as nossas publicações, dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Quem está conosco nesta missão aqui no Futebol 62 é a Viegas Printer, locação de impressoras. Se você precisa de uma impressora para a sua residência, para o seu negócio, você fale com a Viegas Printer que ela tem a solução para os seus problemas. Atendimento em todo o estado de Goiás e você pode falar com um dos consultores da Viegas Printer pelo 99-143-7700. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Vamos ao jogo, vamos ao clássico, vamos ao charmoso, vamos a Atlético e Goiás. Começando pelo serviço do jogo. Atlético e Goiás, Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida. A partida acontece nesta quarta-feira, na verdade é 22 e não 21 de junho, às 19 horas no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Os ingressos custam R$30. A metade, o torcedor do Atlético pode pagar meia entrada, se ele for com a camisa do Atlético, né? Então, se a gente pegar em termos práticos, o valor do ingresso é R$15. O Atlético divulgou, através de sua assessoria de imprensa, que mais de 8 mil ingressos já foram emitidos, ou seja, restam aí pouco mais de 2.000, 3.000 ingressos. Então, torcedor, corra, você quer ir para o Ascioli, já compra o seu ingresso, não deixe para a última hora, até para que você não seja submetido à mão de cambistas, né? Porque aí é uma situação bem chata, vão extorquir você, literalmente, lá na entrada do estádio. Vamos ao retrospecto com dados do futeboldegoias.com.br. Aí estão os dados. São 307 jogos já catalogados pelo Projeto Futebol de Goiás entre Atlético e Goiás, com 105 vitórias rubro-negras, 120 vitórias esmeraldinas e 82 empates. O Dragão marcou nestes jogos 386 gols e o Verdão 417. Neste ano, eles já se enfrentaram 3 vezes. O Atlético ganhou as 2 primeiras, que foram válidas pela final do Campeonato Goiano, e o Goiás ganhou a última, que foi o jogo deste primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Para esse confronto, a arbitragem de São Paulo, FIFA, Flávio Rodrigues de Souza apita o jogo, os assistentes serão Neuza Inês Bach e o Alex Ang Ribeiro. No VAR também um paulista, o Márcio Henrique de Góes. Gosto dessa alternativa, traz alguém de fora, alguém alheio à pressão da cidade, à pressão da rivalidade local. Então gosto dessa estratégia de trazer um árbitro de fora. Ele pode não fazer uma arbitragem? Pode, isso é um risco, né? Sempre se corre este risco. Mas eu gosto desse formato, de você trazer alguém de fora, alheio aqui às nossas trivialidades, para quem sabe fazer um grande trabalho e que a arbitragem não seja o tema do nosso principal tema pós-jogo, pois dos 3 clássicos que nós tivemos até agora, a arbitragem teve ênfase muito grande em 2 deles, isso é ruim, né? Então tomara que hoje a gente tenha um jogo onde apenas a disputa entre as duas equipes seja
o nosso assunto de depois do jogo. Vamos então agora falar das equipes. Vamos começar pelo mandante, vamos começar pelo Dragão, embalado no Campeonato Brasileiro, o Atlético de Jorginho. O Atlético vive o melhor momento dele dentro do Campeonato Brasileiro. Com uma sequência de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, o Atlético saiu da vice-lanterna e está na 12ª colocação. Deu uma subida muito boa em um momento importante, pois além de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Atlético ainda se posiciona bem e com a moral elevada neste momento que o Atlético inicia uma série decisiva. O Atlético vai nos próximos 4 meios de semana, começando com esse de hoje, o Atlético terá confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, além dos jogos nos finais de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então, uma sequência importante demais dentro da temporada e foi muito bom para o Atlético chegar para esse momento bem dentro do Campeonato Brasileiro, pois você chega com a pressão bem mais abaixo e com entusiasmo elevado para essa sequência tão positiva. Em relação ao time, o técnico Jorginho tem o desfalque do Dudu, que já está fora há algum tempo, do Wanderson, que também já não joga há algumas partidas, e para hoje ele não conta com o Churinho, o atacante, centroavante, que vem sendo titular, pois ele já atuou pelo Grêmio nesta Copa do Brasil. Mas, em termos de time, da equipe que começa o jogo, pouquíssimas mudanças. Se a gente observar aqui, o Atlético vai ter o Ayrton, como novidade em relação ao time que enfrentou o Juventude. O Edson não treinou ontem, mas a tendência é que ele jogue. Se ele não jogar, aí pode ser um problema para o Atlético, pois o Noga, que jogou apenas 2 partidas pelo Atlético até agora, seria o titular. Vamos aí conferir o provável Atlético para esse jogo diante do Goiás. Ronaldo, Rainer, Edson, Ramon e Jefferson. Vem subindo de produção o Jefferson. Um gol no Maracanã, uma assistência contra o Juventude. Baralhas e Marlon Freitas, Ayrton, Jorginho, Luiz Fernando e o Wellington Rato voltando a jogar centralizado, como ele atuou várias vezes sob o comando do técnico Humberto Louser. Agora vamos para o outro lado do clássico, vamos para o Goiás, para o Verdão de Jair Ventura, que segue a sua rotina de desfalques. Além dos jogadores que ele já perdeu para a temporada inteira, que são 4, Hugo lateral esquerdo, Sidmar zagueiro e os atacantes Mateuzinho e Luiz Felipe, ele ainda segue tendo outros 2 desfalques para esse jogo contra o Atlético, o zagueiro Sidney e o atacante Nicolas. Por outro lado, o treinador conta com retornos de jogadores que não estavam à disposição para o jogo contra o Corinthians. O zagueiro Reinaldo está à disposição, o zagueiro Caetano está à disposição, o Apodi volta a ser relacionado depois daquele jogo contra o Botafogo em que ele se lesionou. Então o Jair Ventura tem um pouquinho mais de opções do que tinha lá em São Paulo, inclusive opções que dão a ele a condição de voltar ao esquema que predominantemente ele tem utilizado no Goiás, que é o esquema com 3 zagueiros. E a tendência, imagino que ele vá voltar a essa formação hoje. O Goiás é muito fechado para treinos, para essas coisas, mas eu tentei desenhar um time do Goiás aqui que poderá enfrentar o Atlético. Vamos ver quando sair a escalação ali por volta das 18 horas, se eu vou acertar ou não. Então o provável Goiás para enfrentar a equipe do Atlético. Vou colocar aqui na tela para vocês, aí está, Tadeu, o da Silva permanecendo na equipe Reinaldo e Caetano, o trio defensivo. Ali na direita eu coloquei uma dúvida entre o Diego e o Maguinho. Imagino que o Diego está mais cotado do que o Maguinho para começar esse jogo. Caio Vinícius, Matheus Salles, que também está voltando, não citei ele anteriormente, mas ele também está voltando ao time. E o Dadá pela esquerda, o Elvis como meia, lá na frente o Pedro Raul e o Vinícius. Eu apostaria nesta formação, apostaria não, estou apostando nessa formação do Goiás para enfrentar a equipe do Atlético. O Apodi pode pintar? Pode ser uma opção também, não sei como é que ele está fisicamente, mas poderia ser uma opção. Mas eu só acredito que o Apodi entre ou no lugar do Vinícius ou no lugar do Elvis. Se ele entra no lugar do Elvis, o Goiás teria uma formação parecida com aquela de São Paulo, só que ao invés de usar 3 volantes, usaria 3 zagueiros. Se ele entra no lugar do Vinícius, o Goiás vem num modelo que ele vinha utilizando anteriormente aquele jogo contra o São Paulo, contra o Corinthians, que era com 3 zagueiros, mas um homem de lado na frente, que era o Vinícius, seria o Apodi. Mas eu imagino que o time será este que está aí na sua tela. Agora,
taticamente, né? O que é que a gente pode esperar deste confronto? Ele não é um duelo tão difícil de se desenhar taticamente antes, por conta da característica dos atuais trabalhos. Eu não vou falar que é característica histórica dos dois treinadores, mas eu classifico como uma característica dos atuais trabalhos. Vamos focar nos atuais trabalhos, pois são eles que vão se enfrentar hoje, né? O Jorginho é um treinador que tem se mostrado bastante ofensivo, ele gosta desse jogo. O Abel Ferreira, inclusive, fez uma crítica ao Jorginho, né? Eu entendi mais como uma provocação. Depois daquele jogo lá contra o Palmeiras, o Abel citou que o time do Jorginho era um time que atacava muito, mas que deixava muitos espaços. E segundo o Abel, o futebol não é só de ataque, e não é mesmo, né? Eu só não acho que o Atlético seja um time que deixe tantos espaços assim, como ele citou, né? Que o Jorginho não deixa tantos espaços como o Abel citou. O Abel acabou resumindo, eu acho que muito da sua fala, a 7 minutos. Pois até os 40 minutos o Palmeiras tinha criado muito pouco. Então, mas voltando para o nosso clássico aqui, o Atlético tem essa característica, né? É um time que gosta de buscar o jogo, gosta de jogar no campo do adversário. Você pega o Goiás, já é o oposto. Eu nem digo que o Jair Ventura gosta disso, mas é o que ele consegue fazer com esse time do Goiás neste momento. Se ele abre esse time, põe para jogar para cima, pela limitação do elenco, o elenco do Goiás é um elenco limitado. Ele dificilmente vai conseguir resultados positivos. Então, a tendência é que a gente tenha um jogo em que o Atlético busque mais o jogo, seja a equipe que vai propor o jogo, e o Goiás atue de uma maneira mais reativa, como vem atuando nessa maneira reativa no Campeonato Brasileiro. Eu sinto no Goiás falta de um pouco mais de intensidade na marcação. E me passa a sensação, isso não é informação, uma sensação de quem está assistindo os jogos, eu acompanho todos os jogos do Goiás para fazer os comentários aqui pelo canal, de que esse time não tem força física para isso. Que se você apertar a marcação do adversário, forçar essa marcação, uma marcação mais rígida, mais intensa, o time estoura. Então, talvez por isso o Goiás fique cercando tanto, né? O Goiás vai apertar a sua marcação muito próximo da sua área. Até ali na segunda linha mesmo, o Goiás vai ter uma marcação bem soft, vamos dizer assim. Mas, então, eu penso que o jogo será isso. O problema desse jogo, desse formato, por exemplo, para o Atlético não. Né? O Atlético vai ter aquela dificuldade que as equipes têm quando encontram uma equipe muito postada lá atrás. Isso seria difícil para o Atlético e para outro time. Quando o Goiás executa bem o seu sistema defensivo, o Goiás impõe muitas dificuldades a todos os adversários. Impôs ao Flamengo, ao Palmeiras, ao Flamengo, ao Atlético Mineiro. Então não é questão de o adversário ter ou não ter qualidade. É que você furar esses blocos baixos, uma linha com 5, outra linha com 4, não é fácil. Não é fácil mesmo. Já o Atlético tende a ter essa dificuldade. O Goiás, eu penso que tende a ter a dificuldade do contra-ataque. O Goiás é um time que não contra-ataca mais. Ele perdeu essa característica sem o Apodi. Eu não sei como é que o Apodi volta para esse jogo de hoje. Né? Se ele volta com aquela intensidade que ele consegue dar, porque ele é essa arma do Goiás. O Vinícius não tem essa característica de arrancadas longas, de atravessar o campo em jogadas de velocidade. Então cada equipe tem aí o seu problema. Para o jogo de hoje, eu vejo o Atlético como favorito para o jogo. Para mim não é um favoritaço, não, é um favorito. Joga em casa, ambiente favorável, vive um momento bom e não tem problemas. Né? Ou tem menos problemas do que o Goiás. O Goiás chega para o 4º jogo contra o Atlético no ano e em todos eles o Goiás chega extremamente carregado por problemas. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui nessa semana tratando disso. Ou o Goiás resolve essa questão, ou o Goiás vai caminhar para a Série B no Campeonato Brasileiro. Porque o elenco, que já não é dos maiores, nem dos mais qualificados, não suportará essa sequência de tantos e tantos desfalques como o Goiás tem. Já o Atlético é um time muito mais inteiro, dá essa sensação, né? Muito mais inteiro, um time que joga quase sempre muito próximo de estar completo.
E isso faz diferença, né, dentro de uma competição. Então, para mim, o Atlético é favorito para esse confronto de hoje diante do Goiás lá no estádio Antônio Ascioli. Mas o Goiás é um time traiçoeiro, né, e foi assim no Campeonato Brasileiro. Todos os jogos praticamente que o Goiás venceu, o adversário era favorito. Ele venceu o Santos, ele venceu o próprio Atlético dentro do Antônio Ascioli, ele venceu o Botafogo no Rio de Janeiro. Então não é uma condição excepcional para o Goiás essa do jogo lá no estádio Antônio Ascioli. Tá bem? Essa aí é, vamos dizer assim, é o meu preâmbulo para esse jogo, é meu esquenta, a minha visão inicial para esse clássico de logo mais. Mas, torcedor goiano, vamos celebrar este momento, né, que é um momento importante para o nosso esporte. A gente precisa aprender a celebrar os bons momentos aqui também no estado de Goiás. E não apenas ficar olhando lá para fora, nossa, que bacana, um clássico mineiro, um clássico cearense, um clássico carioca. Não, vamos celebrar o nosso também. Fique à vontade, torcedor, para fazer aí a sua manifestação, mandar a sua mensagem. Ela é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês. Nós vamos nos falando durante o dia, hein? Hoje vai ter muita programação aqui no Futebol 62. E até a próxima.